Agora, vamos falar sobre o governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi deixado no Brasil quando tinha apenas 5 anos. Ele conquistou a maioridade antes, com 14 anos de idade, para governar o país. Mas, antes disso, o Brasil foi governado por alguns governos provisórios. Porém, antes de falar sobre eles, vamos debater sobre os grupos políticos que fizeram parte desse período. São eles os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores. Os liberais exaltados eram representados pelos monarquistas e pelos republicanos. Eles queriam que as províncias tivessem mais liberdade para tomar decisões, ao invés de depender completamente do governo central. Os liberais moderados queriam Dom Pedro governando, mas não queriam que o imperador tivesse tantos poderes. E por fim, os restauradores queriam que Dom Pedro I voltasse a ser o imperador do Brasil. O primeiro governo provisório ficou conhecido como Regência Trina Provisória e durou poucos meses. Pelas leis, um parente tinha que assumir o governo do Brasil até Dom Pedro II ser maior de idade, mas não foi isso que aconteceu. A Regência Trina Provisória foi formada por membros dos grupos dos liberais exaltados, dos liberais moderados e dos restauradores. Além disso, os membros que compunham a Regência Trina não podiam criar impostos ou declarar guerra com outros territórios. A Regência Trina Permanente durou 4 anos e foi o segundo governo provisório e foi comandado pelos liberais moderados. Durante a Regência Trina Permanente, o nosso país passava por problemas políticos. Houve conflitos entre os liberais moderados e os liberais exaltados. Nesse período, as províncias tiveram mais liberdade de tomar decisões. Isso significou que os coronéis tinham mais poder e usavam da violência para conseguir o que queriam. O Código de Processo Criminal foi criado em 1832. Com ele também surgiu a figura do juiz de paz local. Ele tinha funções policiais e administrativas. A regência Una de Feijó foi comandada apenas por uma pessoa, pelo padre Diogo Feijó, que foi escolhido pela população, lembrando que menos de 2% das pessoas podiam votar. A revolta da Farroupilha, a Balaiada e a Sabinada foram algumas das principais revoltas que aconteceram neste período. 2 grupos surgiram durante a regência Una de Feijó. O primeiro grupo era dos progressistas, fundadores do Partido Liberal.
eles eram compostos por indivíduos das classes médias que moravam nas cidades, membros da classe religiosa e agricultores. Eles eram favoráveis às medidas do Ato Adicional 1834, lembrando que o Ato Institucional de 1834 foi criado no dia 12 de agosto de 1834, durante a regência trina permanente, e tinha como objetivo tornar as províncias, nossos atuais estados, mais independentes, tanto politicamente quanto administrativamente. Por isso, foram criadas as assembleias legislativas provinciais. O ato adicional queria a suspensão do Conselho de Estado e do poder moderador. O poder moderador era o poder exclusivo do imperador, como já falamos. Tanto o poder moderador quanto o Conselho de Estado eram órgãos relacionados ao império. O segundo grupo era o grupo dos regressistas, fundadores do Partido Conservador. Eram formados por proprietários de fazendas, donos dos comércios e membros do alto escalão do Estado. Ao contrário dos progressistas, os regressistas não eram a favor da descentralização do poder, pois acreditavam que as rebeliões que estavam acontecendo no país eram por causa dessa descentralização. Por fim, o quarto e último governo provisório, chamado de a Regência Una de Araújo Lima. Essa regência foi criada em 1938. O fazendeiro Araújo Lima foi escolhido para governar. Essa regência foi marcada por atos conservadores. Por essa razão, o ato institucional foi modificado pela Lei Interpretativa do Ato Adicional. Essa lei foi criada em 1840. A Lei Interpretativa do Ato Adicional permitia que o governo centralizado escolhesse os membros que fossem fazer parte da polícia e da justiça. Por causa dessas medidas, os liberais começaram a articular uma possível antecipação da maioridade de Dom Pedro II. A antecipação da maioridade ficou conhecida como golpe da maioridade e garantiu que Dom Pedro começasse a governar o Brasil antes dos 18 anos. Seu governo durou entre os períodos de 1840 a 1889. Agora vamos falar sobre algumas das características do governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi coroado no dia 28 de julho de 1841. Um dos seus primeiros atos como imperador foi trazer de volta o poder moderador e tentar acabar
com as revoltas entre liberais e conservadores. No ano de 1847, o parlamentarismo foi instituído para funcionar junto com o poder moderador. Isso fez com que Dom Pedro II pudesse escolher apenas um ministro, que era o primeiro-ministro, que por sua vez escolhia os outros ministros. Uma das características do governo de Dom Pedro foi o crescimento da indústria cafeeira, principalmente no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista e na Zona da Mata. Consequentemente, a exportação do produto também aumentou. Outro marco importante do governo de Dom Pedro II foi a criação da Lei Eusébio de Queiroz, no ano de 1850. Esta lei é anterior à Lei Áurea. A Lei Eusébio de Queiroz foi criada por causa de pressões do governo da Inglaterra para proibir o tráfico de escravos. Porém, esta lei era muito contraditória, pois, ao mesmo tempo que proibia o tráfico de escravos, permitia que as pessoas que foram trazidas como escravas para o Brasil entre os anos de 1831 a 1845 continuassem sendo escravas. E o tráfico continuou ilegalmente. A lei era só para inglês ver, expressão bem famosa até os dias de hoje. Outras leis relacionadas à escravidão foram criadas durante o governo de Dom Pedro II. Foram estas: a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e a Lei Áurea. A Lei do Ventre Livre, criada no dia 28 de setembro de 1871, dizia que os filhos das pessoas que eram mantidas como escravas que nascessem a partir desta data eram livres. A Lei do Sexagenário foi criada no dia 28 de setembro de 1885 e dizia que os idosos com mais de 60 anos que eram escravos ficassem livres a partir daquele momento. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888, decretando o fim da escravidão no nosso país. As pessoas que eram escravas foram expulsas das fazendas sem dinheiro e sem condições de sobreviver dignamente no Brasil, o que acontece até hoje. A Guerra do Paraguai, que ocorreu entre os anos de 1864 a 1870, foi um dos maiores conflitos do governo de Dom Pedro II. Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai na guerra, motivada por disputas territoriais. O conflito começou quando o Paraguai atacou uma embarcação do Brasil que estava atravessando o rio Paraguai, pois os tripulantes estavam indo para Cuiabá.
Além disso, o Paraguai obteve sucesso na invasão contra o Mato Grosso, pois o exército paraguaio contava com mais de 7.000 soldados, enquanto o Mato Grosso tinha menos de 4.000 soldados em suas tropas. Uruguai e Argentina se juntaram com o Brasil principalmente porque a Argentina não permitiu que o Paraguai passasse por seus territórios para atacar outros lugares. O apoio do Uruguai e da Argentina foi muito importante para que o Paraguai começasse a perder forças. A Batalha de Riachuelo e as tentativas frustradas de ataques das tropas paraguaias comandadas por Solano Lopes deram início às derrotas do Paraguai. A Guerra do Paraguai trouxe muitas consequências. O Brasil teve problemas econômicos gigantescos e mais de 50.000 mortos. A Guerra do Paraguai foi um dos motivos para o início da queda de Dom Pedro II. O imperador também desagradou membros do exército, da igreja e os escravocratas. Os grupos contrários a Dom Pedro II começaram a querer implantar ideais republicanos no Brasil. E foi isso que aconteceu. No dia 15 de novembro de 1889, houve a proclamação da República e Dom Pedro foi deposto e expulso do Brasil. Espero que todos tenham gostado da aula. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo.